Nós vamos respirar bem profundamente e nós vamos buscando a sintonia com os guardiões amigos a nos envolver, para que possamos buscar a sintonia com Luiz, Maria Amélia, Cíntia, Cássio, e esses irmãos queridos nos levando até o Hospital Santa Cruz, onde nós vamos nos colocando à disposição de todos os irmãos que estudam juntamente conosco, expandindo o nosso coração, a expansão da nossa consciência, para que possamos compreender aquilo que necessitamos aprender nesta encarnação. Que seja uma tarde de muito equilíbrio, harmonia no nosso estudo. Graças a Deus, graças a Jesus. Só antes de a gente começar o vídeo hoje, né? Ele estava falando dos cordões que se formam, né, no estudo ontem, e a gente lembra do nosso lar, que o André Luiz atendeu o marido de uma senhora que estava muito doente, lembra? E aí depois, quando ele desencarnou, aquela mulher era a única que fazia oração por ele, né? No momento em que ele estabeleceu a relação com ela, que o mesmo de má vontade, como ele fez, se formou um cordão. Então, o cordão é aquilo que lembra uma outra pessoa, é aquilo que faz você estar ligado àquela pessoa de alguma forma. Muitas vezes você confunde, mas eu não convivo com essa pessoa. Mas você lembra, você emite, você fala dessa pessoa. Então, é o que liga você àquela pessoa. Você está alimentando o cordão. Esse que eles tenha se mantido um elo, né? De alguma forma. Um elo, uma teia. O cordão só veio um elo, uma teia. Eu fico só pensando, né? Diversos tipos de pessoa que são públicas, tá? Por exemplo, Chico Xavier, os cordões que ele estabelecia com todo mundo que assistia a ele, por exemplo, no Pinga Fogo, eram cordões muito bons, né? Porque ele trazia a consolação que o Espiritismo traz, né? Agora eu fico vendo esses políticos que fazem tudo errado, que tipo de cordão que não tem ligado a ele, eles nem sabem, mas que as pessoas pensam negativamente para eles, né? Então, mas tem diversos livros que você tem que vai contando, que você vai para um bal grosso, né? Agora, nem num bal grosso eles vão ficar, eles vão ser retirados. Já vão ser retirados. E eles vão para o julgamento, mas não um julgamento agora, como é agora. Eles vão para o julgamento na época de Moisés, do olho por olho, dente por dente. Eles ficam em cavernas escuras. É bem cruel. Por quê? Porque eles vão responder por tudo aquilo. E não é só os políticos, são os juízes, são todos os magistrados. Todo mundo que traz um olho por olho, dente por dente, responde. Por isso que assim, eu estou melhor. A gente só tem que parar para pensar se a gente está melhor realmente. Se a gente também não tem um olhinho por olho, um olho por olho, um dente por dente. E outra coisa, né? Quando a gente pensa nessas pessoas que fazem coisas que a gente não aprova, né? Nós não aprovamos o que a pessoa faz. O que a gente precisa é fazer uma vibração positiva para essas pessoas, para que esse cordão que liga você seja bom, que ele esteja bom do seu lado. Do lado dele é a responsabilidade dele. É a responsabilidade dele. Sérgio, põe o seu microfone um pouquinho mais próximo, porque o som seu está baixo mesmo ainda. Estou conseguindo ouvir, mas muito baixo, muito distante. Estava desligado o microfone. Acontece. Acontece. Esse negócio de tecnologia não é comigo, viu? Melhorou? Melhorou. Agora. Sensivelmente.
Você vai comer? Vamos, Vamos lá. senão eu já vou me me- tiro. Ai, Pai João, tenho mais umas 1000 perguntas, mas vou pedir sua ajuda. Pelo amor de Deus, não me deixe fazer mais nenhuma. Preciso primeiro desembolar uns 500 nós na minha cabeça. Tudo bem, Carminha, prossigamos com as nossas atividades. No dia imediato ao atendimento espiritual bem-sucedido, Sabrina encontrava-se extasiada, mas nitidamente liberta de um peso que não sabia explicar qual era. E como as experiências não cessam na vida, principalmente para quem se abre para aprender, um novo episódio se desenrolou. Logo cedo, recebeu a notícia de que seus tios, Liana e Osório, espíritas dedicados, fariam uma visita à sua mãe para conversar sobre os recentes lances de dificuldades enfrentados por Mariana com a separação da filha. Solicitaram que Sabrina estivesse presente, pois tinham algo a dizer para ela. Sabrina foi para a casa de sua mãe e, por volta da hora do almoço, eles chegaram. E, após os cumprimentos iniciais, foram direto ao assunto. Sabrina, minha sobrinha, Liana e eu ficamos sabendo de sua separação e recebemos o pedido de sua mãe para as orações. Estamos aqui, na verdade, para lhe fazer um alerta. Médiuns da nossa casa espírita viram situações muito complicadas envolvendo-a. Bastou essa fase para que a jovem sentisse uma dor no coração. Ficou fria e tensa. E o tio continuou. Vocês duas estão sendo vítimas de uma obsessão ao participarem daquele grupo CEPAS. Várias pessoas já sabem que aquele médium Demétrios é uma pessoa perturbada e de intenções ruins. Os grupos de nossa cidade receberam recentemente uma comunicação das lideranças que organizam o movimento espírita para orientarem a todos no que diz respeito aos perigos desse grupo. Aquela casa está tomada pelas trevas que querem humilhar o espiritismo. Tem até uma médica, uma tal de doutora Sandra, que mistura tudo e ainda por cima realiza um trabalho profissional dentro do centro. Lá existe muito desequilíbrio e vocês precisam esquecer todas as orientações que receberam e se afastarem daquela casa. Do contrário, seu casamento, Sabrina, jamais irá se estabilizar. Estão compreendendo? Meu irmão, de onde você tirou essas ideias? Respondeu Dona Mariana. Minha filha está sendo muito bem cuidada. Doutora Sandra é um amor de pessoa. Demétrios é uma pessoa muito humana e um bom médium. Que história é essa? Sabrina está feliz, como vocês podem ver, e o casamento dela não tinha mais jeito de dar certo. Sinceramente, surpreendo-me com seus comentários. Liana, sua cunhada, que se encontrava calada, expressou: a felicidade não é deste mundo, Dona Mariana. Sabrina abandona o marido agora e vai ter de encontrá-lo novamente no futuro, em outra vida, e pagar dívidas do passado. A separação conjugal é uma fuga das provas. Mesmo quando o casal sofre, é importante que estejam juntos e vençam essas dores. Ela está do lado da pessoa certa para evoluir. Então, ó, esse é o grande entrave do espiritismo. São os antigos, com ideias que não permitem, é aquela coisa do olho por olho. E aqueles que querem andar, que estudam, que vão buscar novas técnicas. Não é novas técnicas, é exemplificar as técnicas. Porque quem for pegar um mecanismo da mediunidade do André Luiz, que é um livro extremamente difícil de ser estudado, naquela época ele já explicava um monte de coisa. Tá? Só que é muita filosofia, é muita regra. Olha, tem que ficar ali, tem que evoluir. A gente não evolui na dor. Deus não nos fez para sofrer. A gente evolui porque a gente quer dar o próximo passo. Se é na dor ou não, é uma opção nossa. Né? E esse olhar é sempre assim, quando uma casa faz coisas diferentes, ela é sempre punida por todas as outras. Sempre tem um médium que é cheio de obsessão, tem
um outro que é assim, assado, por quê? Porque ele está ali, ele está trabalhando, ele está se doando. E ele está fazendo coisa diferente do que as pessoas acham que ele deveria fazer, Está Sim. saindo da regra, da regra. né? E aí é por isso que a gente leva tanto, sabe? É por isso que a gente teve uma grande oportunidade em 2020, quando a gente estava na Covid, de aprender a trabalhar. E a primeira coisa que veio foi suspensas as comunicações. Por que suspensas? Se todo mundo já trabalhava assim, se esse trabalho vinha desde a Casa do Caminho. A Casa do Caminho era isso. Agora, não adianta você ter o conhecimento e não fazer a sua parte. É assim que eu vejo. Eu acho que tem mais um ponto aqui. A gente, nós no acolhimento de amor, nós falamos sobre o teor das mensagens, né? Você lembra quem estava falando sobre isso? Qual é o teor da mensagem desse casal? É uma mensagem positiva? Não. Não, Não, É uma mensagem que vai ajudar a Sabrina? Não. 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 A gente precisa começar a desconfiar É, da É mensagem. é uma mensagem pessimista, inclusive, né? é, Exatamente. Ela é uma Mas- mensagem que te traz medo, Sim. ameaça. Ameaça, né? Então, todas as mensagens a gente precisa aprender. Tem coisa certa ali? Eu vejo que sim, tá? De que forma? Não é que você deve ficar com um casamento sofrendo, mas você deve aprender a como transformar a relação para que o casamento dê certo. Mas para chegar nisso, você já tem que ter dado passos e passos para saber como lidar com isso. Não só você, mas o companheiro também. Então, aí assim, não é você, são os É o dois, casal, é o casal. são os dois andando na mesma forma. É Aí, isso que Agora, eu ia falar, justamente. Tem que haver a Agora, parceria. você quer melhorar o relacionamento, mas o outro não quer, não tem como dar certo. não Claro, tem é como verdade. dar certo. Uhum. Vão se encontrar novamente? Depende. Imagina que a Sabrina agora, com toda essa abertura de mente, ela faça uma transformação em si que esteja muito grande, tá? E imagina que o marido dela, por se afastar da Sabrina, cai no buraco de vez. Não é verdade? Aí o marido dela vai pro outro planeta e ela fica nesse. Não vai casar novamente. Então, essa questão de não ter escolha, não existe isso. A gente sempre tem escolha. E teve Entendeu? uma passagem, né, de Jesus que ele fala que não, o casamento não é uma coisa que a pessoa tem que ficar atrelada ao outro. Eu não sei onde que eu li que ele fala que há possibilidade do divórcio. Sim, não tem necessidade de você ficar sendo infeliz numa relação. Em quando algum acaba livro o eu li amor, isso. Hã? quando acaba o amor, quando acaba acaba o o amor, respeito. aí não tem mais o que ser feito, o casamento acabou. É, Porque é assim que é isso que ele fala. Se acabou o amor, não tem mais o que ser feito. não tem o que Não se fazer. esqueçam de uma coisa. O Jesus falava do amor verdadeiro. Aquele que se doa, aquele que pensa no outro. Não é verdade? Não aquele amor que a gente fala assim, esse é meu amor da minha vida, ele é lindo, bonito, forte, Não, né? É rico. Isso aí não é o não, amor verdadeiro. Mas superficial. quando a gente fala do amor, essa passagem de Jesus, ele fala dos dois lados, tanto do homem quanto da mulher, Uhum. né? Então, é nesse sentido, se os dois estão andando pelo mesmo caminho, vai dar tudo certo, eles vão conseguir. É fácil? Não, é uma convivência, né? Como é fácil conviver com amigos? Não, porque são pessoas diferentes. É a mesma coisa, toda convivência é um cedendo, um
um cede de um lado, outro cede do outro, e assim vão se encaixando. Mas não existe aquela coisa perfeita. Não, não existe, gente. Isso não é da Terra. Por quê? Ainda, né? Vamos lá. Desculpem minha sinceridade, mas se vocês vieram aqui para encher a cabeça da minha filha de mais culpa e dor, eu agradeço a visita e quero dizer que nós estamos precisando de consolo e estímulo, não de mais amarguras e prisão. Essas colocações de vocês são muito duras e constrangedoras. Sabrina, que ouvia surpresa as colocações, resolveu falar também. Meu tio, o senhor é feliz no casamento? Responda-me sinceramente. Tenho minhas provas, né, sobrinha? Provas? Sim. Qual casal não tem provas a superar, não é mesmo? Então o senhor estaria me dizendo que não é feliz. Estamos passando nossos momentos provacionais, não é? Provacionais. Não é essa a finalidade de um casamento? E na sua concepção, um casamento serve apenas para superar provas? Todo casamento tem um planejamento no mundo dos espíritos e temos que cumprir nossa prova. O senhor então não admite que alguém possa se ligar pelos laços do casamento a outra pessoa de uma forma que não seja com provas difíceis estabelecidas por um planejamento? Claro que não, sobrinha. Temos guias que cuidam disso e todo planejamento é o melhor em nosso favor. Compete-nos obedecer e seguir o que foi organizado para a nossa vida. Você vê só, é a submissão, né? É a submissão. Ele não falou em nenhum momento que eles estão lá para aprender um com o outro. Ele depende dos guias. É isso aí. Esse é o pior. Os meus guias vão dar um jeito, na hora que o negócio ficar feio, são eles que vão me resolver. Não, não é eles que vão resolver. Você viu? Na realidade, é um típico caso de transferência. Eles têm problemas, por quê? Porque foram os espíritos que fizeram, que planejaram aquilo, então ele tem que passar de cabeça baixa, né? E quando tem problema, são eles que têm que resolver, que foram eles que quiseram, então ele não quer nada. Ele é um anjo de Deus com as asas lá perfeitas, e aí ele vai evoluir dessa forma, tendo paciência. O senhor desculpe a minha franqueza, mas assim como minha mãe, eu queria lhe dizer o que penso. Esse espiritismo que o senhor acredita não é o meu. Não sou um robô que vive de um planejamento rígido que estabelece o que devo ou não viver. Essa versão de casamento cheio de culpa só faz as pessoas sofrerem sem crescimento pessoal. Essa rigidez e sua falta de caridade ao se referir aos trabalhos do CEPAS, à doutora Sandra e ao médium de Demétrios, retira totalmente a autoridade das suas palavras. Lá todos têm me ajudado muito, e depois das atividades libertadoras de ontem, que enriqueceram minha alma de renovação e esperanças, ouvir suas palavras é como tomar um choque. Não posso, nem consigo aceitar sua versão engessada e sem um pingo de caridade. Você deveria me ouvir, afinal de contas tenho décadas de vivência da doutrina espírita. Como se isso fosse uma chave para você abrir qualquer porta, né? Eu posso dizer que eu vivi 40 anos no espiritismo e nos últimos 5 é que eu estou vivenciando o espiritismo, né? Ou tentando, pelo menos. Suas décadas de doutrinas, meu tio, parece não ter sido suficiente para que o senhor pelo menos tenha respeito com os trabalhos alheios. Fique com sua visão de vida, se isso serve à sua existência. Perdoe minha clareza, mas eu sigo meu caminho em paz e não necessito de seus comentários. Fiz um pacto de amor comigo mesma e não estou mais disposta a viver com tanta falta de sensibilidade e regras que só fazem a gente sofrer. Que pena. Nota-se que você está muito atrevida e isso é um claro sinal de obsessão. É gente que vê obsessão em tudo quanto é coisa, tudo, né? Sempre que a pessoa não faz aquilo que ela está pensando, aquela pessoa está obsediada. E é isso como Kardec quer dizer. Mastiga, 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 mastiga. Continua mastigando e depois que você se entender com você mesmo, engole.
Porque você precisa, você é um espírito único, eu sou assim, o Sérgio é diferente. E aí eu não tenho que pensar que nem o Sérgio e nem ele como a mim. Mas somos diferentes, às vezes, na grande maioria das vezes a diferença faz crescer, mas se não, cada um responde por si. E cada um respeita o outro. E cada um E respeita o respeito outro, o outro, exatamente. entendeu? Agora, quando você coloca essa é a verdade, qual é a verdade? A gente tem meias verdades, a verdade só é de Deus. Nós temos meia verdade. Então, às vezes nem meia, nem meia. A gente tem um pedacinho. Chega, tio. Não quero ouvir mais nada. Mãe, desculpe-me, mas vou sair da sala. Não suporto tanto desrespeito. Assim que a jovem saiu para o quarto, Osório ainda insistiu. Viu só, Mariana, como ela está mal? Isso é um sinal claro da obsessão em que se encontra. Osório, conheço minha filha e sei das lutas que ela vem enfrentando. Se você acha que ela está obsidiada, então ore por ela, mas lhe peço com muito respeito que encerremos esse assunto por aqui. Estamos precisando de conforto e acolhimento, e se o que você tem para nos dar é reprimenda e acusação, leve de volta. O clima ficou tenso e o casal se retirou. Mariana foi ver como Sabrina estava, e chegando ao quarto encontrou-a aos prantos, e ela só se acalmou com os carinhos da mãe. O episódio iria passar. Durante todo o tempo em que Sabrina esteve casada, seus tios nunca fizeram uma visita em seu lar, nunca lhe ofereceram a mão nos momentos mais tormentosos. Entretanto, é esse o destino de quem assume o compromisso com a verdade. É sempre assim. Quando alguém decide acender a luz, nada mais em volta continua do mesmo jeito. Tudo aquilo que está estragado na ilusão é remexido. Tudo aquilo que está estagnado na ilusão é remexido. É como uma teia vibratória que é sacudida, provocando drásticas mudanças. Sabrina estava forte e lúcida em seus conceitos, e mesmo sendo abalada com a visita, manteve-se firme. Qualquer objetivo nobre se encontrará face a face com essas reações imprevistas e originadas das mais inesperadas pessoas. Ação e reação. Quem deseja melhora, não espere facilidade. Fazer luz na teia sombria da existência exige coragem, persistência e decisão. No mesmo dia, algumas horas após a visita dos tios, chegava até Sabrina a notícia de que o marido havia sido internado às pressas, com graves problemas de saúde. Os familiares dele tomaram conta de tudo, sem envolver a jovem e seus filhos. Mas alguns dias passados, ele, em melhores condições, saiu do hospital e foi diretamente para o interior morar com os pais, separando-se em definitivo dos filhos e de Sabrina. Tudo caminhava para um desafio, um fechamento de ciclos na vida da jovem. E nessa teia de energias de hoje e do ontem, que nos movimentamos e crescemos. Em meio a essas reflexões, veio-me à mente as orientações dadas a Kardec e que eram muito apropriadas ao caso de Sabrina, em que os guias da luz esclarecem que os encontros de algumas pessoas, atribuídos comumente ao acaso, muitas vezes não o são, e sim reencontros realizados sob a influência do magnetismo. As causas mais profundas que estão presentes nas ligações entre os seres serão alvo da ciência. A força do pensamento e o estudo da estrutura molecular das emoções será mensurado pelas estatísticas de avançada tecnologia. Os encontros entre pessoas obedecem a leis ainda não estudadas com a merecida compreensão. Fragmentação de corpos sutis, chakras, cordões energéticos, afinidade entre almas, planejamentos reencarnatórios, escolha das provas, objetivos espirituais do casamento, aspectos astrais dos relacionamentos interrompidos, entre outros temas afins, podem ser fundamentados e mais bem compreendidos quando se estuda o magnetismo.
Um casamento acidental trouxe consequências que poderiam ser mais graves e prejudiciais ao casal. É de se imaginar o que pode acontecer quando se trata de casamento provacional, cujos antecedentes espirituais ultrapassam a vida presente. Com pouco mais de uma década de convivência, Sabrina e o marido, em função da construção moral que edificaram para seu relacionamento, chegaram a níveis muito enfermiços de vinculação afetiva. Sem quaisquer generalizações, não podemos afirmar que todos os casos semelhantes caminhem para a mesma direção, a ponto de transformarem em uma possessão partilhada entre encarnados. Alguém gostaria de alguma pergunta, para não ficar muita coisa? Todos entenderam? Já como a primeira, segunda, terceira? É que ele estava explicando aqui. Mas uma coisa que eu achei interessante aqui, deixa eu ver aqui. Posso? Ela quer perguntar. Só um negocinho. É que, ao que parece aqui, o casamento dela não foi um casamento planejado. Não. Né? Foi acidental. Não, é que foi lá acidental. aquelas páginas que você não leu. Eu não li. Não, foi acidental. Então, Isso. mais uma vez, os tios estavam falando coisa errada. Assim, foi acidental, entendeu? Eles não tinha, não era esse rapaz que tinha o planejamento. Então, e nesse parágrafo anterior, a Leda quer falar? Não, pode falar. Fala você, Solange. Um casamento acidental, que é o casamento no caso dela, né, trouxe consequências que poderiam ser ainda mais graves e prejudiciais ao casal. Aí, nesse parágrafo aqui, eu fiquei com uma dúvida na parte dos ascendentes. É de se imaginar o que pode acontecer quando se trata de casamentos provacionais cujos ascendentes espirituais ultrapassam a vida presente. Isso aqui ficou meio... As vidas anteriores você já viveu. Quando você casa com outras pessoas, para realizar provas com um espírito que você já conviveu em outras encarnações. Sabe essa história que assim, eu vou ficar com ele porque senão eu vou voltar? Aí tu volta mesmo. Aí volta. Né? Aí volta, porque não cumpriram. Né? Aí vai. Então, assim, você já tem um ranço. Casou de novo, vai ter um ranço e meio. Só se mudarem, evoluírem para transformar tudo isso. Só se transformarem a diferença entre os dois em motivos de aprendizado. Sim. Nós paramos em... Aleda, desculpa. Não, eu só queria fazer um comentário. Aqueles casamentos que eram arranjados, que os pais arranjavam aqueles casamentos, né? Antigamente era assim. Tem locais que é assim ainda até hoje, né? Sim. Que a mãe que procura o noivo para a filha, então... Não se sabe se aquele casal que está sendo reunido pelos pais, eles não precisavam estar juntos. A gente não sabe. É porque é uma cultura, né? É porque, assim, tudo é bem escrito no plano espiritual. Então, se faz parte da cultura, né? Como a Valéria falou, então é assim que vão se unir. É isso aí. Eu no Faz final parte do da ano, cultura. fui comprar um colchão para minha cama, naquelas casas de pessoas que são lá do árabes, né? Aqueles árabes, muçulmanos, sei lá. E o rapaz tinha acabado de voltar da Turquia também, e foi com a mulher em lua de mel. E eu, como sou falante, né, fiquei especulando. Falei que estava lá, não sei o que. O rapaz falou que aquele casamento foi a mãe dele que arrumou para ele. E o rapaz era jovem. Ela arrumou, era uma prima dele que não conhecia, uma prima distante. Se casaram e ele estava super feliz com a moça. Olha lá. E era jovem. Devia ter o quê? Uns 28, uns 29 anos, no máximo 30. Feliz. Então, casamento arranjado pela mãe. Terminando responder o que a Leda falou, então a gente não pode olhar o que acontece na Terra e tentar entender o que acontece do plano espiritual. Então, casamento arranjado não significa que as pessoas que foram unidas ali por esse casamento arranjado não teriam um relacionamento entre elas, entendeu? Não teriam que ter um relacionamento entre elas, tá? Vamos parar ou você quer terminar? Não, vamos parar aqui.
As experiências da jovem médium prosseguiram.